E por último, a gente vai falar aqui sobre a vida e os princípios do Michael Jordan. Vamos botar aqui, a galera mais nova não vai saber, de repente, lembrar do Michael Jordan. Ele foi um jogador de basquete, um atleta de alto nível, nos anos 80, 90. E a gente, portanto, aí no nosso canal, a gente bota aí, ó, o Michael Jordan, ele é tipo uma inspiração para a criação de conteúdo, para o nosso modelo, para nossas vidas. Então, ele foi um jogador assim excepcional. Até hoje, ele ajuda a vida de muitas pessoas aí, comunidade, cara, atleta de alto nível. Tem até um filme, uma série na Netflix da vida dele como atleta. Assim, uma série excelente, cara. Vale a pena vocês verem. Então, dos princípios ali do Michael Jordan, a gente vive alguns aqui e a gente quer compartilhar com vocês isso, tá? É, Introdução, rejeição, fracasso, e o Michael Jordan transformou isso em motivação. Isso aqui é importantíssimo. Não tem como você ser um empreendedor do Brasil e você não ser rejeitado. Assim, no início, tu vai receber 300 não do seu produto, do seu serviço. Você vai, infelizmente, se sentir um fracasso em alguns momentos. Vai ser rejeitado, as pessoas vão falar mal de você, mas isso tudo faz parte do processo. Sem você viver isso, você não vai ser um empreendedor, porque o início, quando você começar a empreender, você vai ver que isso aqui que eu estou te falando vai acontecer. É o processo da vida, é o processo de um empreendedor. É você ser rejeitado, vai se sentir fracassado em alguns momentos, mas isso não significa que você é um fracassado e que você é um rejeitado. Mas isso vai acontecer à sua volta, pessoas atacando você, querendo te descredenciar. E o Michael Jordan, ele viveu isso também. Na série, eles mostram bastante sobre isso, mas isso a gente tem que transformar em motivação. Essa é a grande sacada. É você viver essas coisas e você olhar para isso e falar: eu não sou isso, eu não quero isso, e na verdade o que eu vou fazer daqui para frente vai mostrar que isso tudo é conversa fiada. Então, o Michael Jordan é uma grande inspiração nesse sentido para gente. É o que ele fez, ele transformou tudo isso em motivação. Então, é você pegar tudo isso aqui e transformar em motivação para você continuar caminhando. A ligação com o empreendedorismo no marketing digital, você vai ser rejeitado antes de ser reconhecido, exatamente. Então, para as pessoas poderem, por exemplo, uma grande empresa contratar você como um gestor de tráfego, como um desenvolvedor, você vai ser rejeitado, as pessoas não vão aceitar o seu contrato, o seu serviço inicialmente. Então, esse é um processo. Mas depois que você passa por tudo isso, você vai ser reconhecido. Aí, sabe o que vai acontecer depois? As pessoas vão indicar o seu serviço para outras pessoas. Então, quando chegar nesse ponto, significa que o seu trabalho está sendo reconhecido. Então, é duas faces da moeda: rejeição, fracasso de um lado, e da outra parte, resultado e reconhecimento. Você vai viver uma parte disso e do outro lado vai ter as coisas positivas, seu trabalho sendo reconhecido e você ajudando a transformar aí a sociedade. Transforme os 12 passos, apresente os 12 passos para ativar o modo Michael Jordan. Então, toda vez que a gente falar ative o modo Michael Jordan, significa que você
tem que ativar esses princípios na sua vida para poder você ser um empreendedor, criar os seus conteúdos, passar pelos desafios, beleza? Aí você pergunta: "Pô, Felipe, quais são então esses 12 passos?" Deixa eu ver, eu acho que a letra tá pequena, né, deixa eu dar uma aumentada aqui, para vocês enxergarem melhor. Mas, se quiser o material, tá já lá na comunidade, beleza? O primeiro passo, alimentando com atitudes e pensamentos a convicção de que ele mantinha sempre um nível máximo de excelência em tudo que faz. Isso aqui é o primeiro passo. Não fazer as coisas meia boca, não fazer as coisas meia boca, esse é o princípio. Se você vai fazer alguma coisa, faça com excelência, faça no seu máximo, faça no seu melhor. Não pare de fazer enquanto você não vê que você está entregando tudo naquilo, no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Tudo tem que ser com excelência máxima. Então, esse é um princípio dele. E como você alimenta isso? Através das suas atitudes e pensamentos. Então, para você fazer as coisas com excelência, você precisa ter atitudes e pensamentos para você chegar na excelência. Óbvio, não existe 100% de excelência, isso não tem, porque nós seres humanos somos limitados. Para quem acredita em Deus, sabe que a pessoa ela tem pecado. Então ela é falha, somos pessoas falhas. Então a gente nunca vai conseguir 100% máxima de excelência, porque nós somos limitados. Mas o princípio não é esse, o princípio é você fazer o melhor. Esse é o princípio. E para você fazer o melhor, você precisa ter atitudes e pensamentos condizentes para você exercer o máximo da tua excelência, tá? E isso, naturalmente, quando você começa a aplicar isso, naturalmente as pessoas, o seu trabalho, o seu serviço, elas vão reconhecer isso. Então, isso aqui é importante para a questão do reconhecimento, que eu falei aqui em cima, tá? O segundo princípio é mantendo sempre os pés no chão. Isso aqui é importante, cara. Quando a gente começa a empreender, cara, como você começa a fazer reuniões, as pessoas te dão é, é, positivo, às vezes fala que vai fechar com você o serviço e tu fica super animado, começa a fazer planos, aí começa a comprar coisas porque as pessoas estão falando que vai fechar o contrato com você e sabe o que que acontece? Acontece alguma coisa que faz com que aquele contrato não seja fechado, e aí às vezes você comprou coisas, investiu em materiais, enfim, o que que significa? Você criou uma expectativa maior do que a realidade. Então isso aqui é importantíssimo, mantenha os pés no chão. Não dá vários passos na frente no momento errado. Não antecipe, não crie expectativas, principalmente em pessoas. Não crie falsas expectativas na sua realidade. Então, tudo isso é o segundo princípio, o princípio de manter o pé no chão. Não dá um passo de cada vez, não queira abraçar tudo de uma vez. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu estou assim motivado, principalmente quando eu estou motivado, as coisas estão dando certo, a gente esquece disso. Isso aqui é o que faz a gente permanecer. Uma das características para você permanecer gerando resultado é você manter os pés no chão. O terceiro princípio é acordando todos os dias disposto a provar para os pessimistas o quanto estão errados. Isso aqui, cara, é batata, entendeu? O que você vai encontrar de pessimista na sua vida, falando, pô, cara, não larga seu emprego, tu vai criar um negócio novo.
não sabe se isso vai dar certo. Pô, não faz essa loucura, tudo que tu tá fazendo. Tu cria um produto novo, a pessoa, cara, é produto ruim. Cara, tu vai encontrar um monte de pessimista durante tua caminhada, mas você vai acordar no outro dia disposto a provar para eles que eles estão errados, tá? É óbvio, isso aqui você tem que ter cuidado com as pessoas. Tem pessoas que são ruins, que vão te aconselhar de forma errada. Tem pessoas que são pessoas que você deve confiar e que às vezes elas vão falar coisas para você, mas não são coisas ruins, são coisas que de repente vai alertar você a alguns caminhos que você pode estar tomando errado. Então, tem que ter esse cuidado também. Mas, de forma geral, 90% vai ser essa galera pessimista, que só quer te botar para baixo. Então, você acorda no outro dia, fala, cara, o que que eu vou resolver? Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Deixa eu botar uma água aqui para mim. Vou dar um exemplo prático. É, você, você não consegue resolver, às vezes, algum problema no tráfego pago. Aí o cliente, pô, começa, cara, eu preciso resolver isso. Uma automação, por exemplo, com inteligência artificial, tá dando problema. Pô, não é possível que vocês não estão resolvendo. Aquilo vai te botando para baixo, você vai acordar no outro dia. Enquanto você não resolver aquele problema, você não vai parar. Aí entra também a questão do princípio um. Então você vai vendo que um princípio ele vai te balizar, você vai precisar de um outro princípio para você conseguir fazer o outro. Vai vendo que estamos só no 3. A gente aqui no canal, a gente gravou, acho que até o 11 passos. Então tem um podcast, na época, o podcast estava ainda criando. A gente começou a gravar antes da pandemia, os conteúdos. Então, na época ainda estava iniciando essa questão do podcast. A gente fazia o podcast no modelo assim online, né? Não tinha um lugar, né? Que hoje Hoje você tem os podcasts, você vai num lugar físico e acontece ali a gravação dos conteúdos. Mas a gente fazia completamente online no início. A gente juntava eu, a Miriam, o André, e a gente gravava o podcast junto online. Eu, particularmente, eu gosto muito desse modelo, tá? Também de um estilo, não sei se o nome é esse. Vamos ativar aqui a primeira coisa aqui. Quais são as características de um pod... Ó, vamos perguntar aqui o chat GPT. Quais são as características de um podcast? Formato áudio digital, assinável via RSS, episódios e estrutura. Participação. é, Tá, aqui eu acho que ele falou sobre um modelo físico. Tem um modelo online. Existe vários modelos de podcast online. Oferece estrutura pronta, template, papapá, plataformas. Distribuição Spotify, realmente. Existe podcast no Spotify. Aqui tem algumas plataformas. Papapá. Então, basicamente, existe esse formato. Então, é uma coisa que a gente pode fazer também. Mas aqui a gente vai fazer tanto físico quanto online, tá? A gente, de repente, mais para frente, a gente vai fazer também podcast online, mas a gente vai fazer físico também. A gente já tem um estúdio, então vai vir bastante coisa legal. Onde eu parei aqui, tá? Princípio 4. Trabalho duro para desenvolver as habilidades que necessita. Cara, isso aqui é fundamental, cara. Por exemplo, o Michael Jordan, ele sexta, 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 o
cara treinava absurdamente sexta, cara. Então, por exemplo, você precisa saber e outra coisa, isso aqui você vai levar para a vida inteira, tá. Durante toda a sua vida, você vai ter que desenvolver suas habilidades. Exemplo, habilidades que eu sempre estou desenvolvendo, habilidades de negócios, monetização de negócios, criação de sites, tecnologias emergentes, modelo de negócios, criação de produtos. Então, basicamente, tudo que envolve isso, eu estou sempre me desenvolvendo. Time, construir times, atendimento ao cliente. Estou falando algumas características que eu estou sempre desenvolvendo para a minha vida, para a minha profissão. Então, estou sempre. A maioria do meu trabalho durante o dia é me desenvolver as habilidades, tá? A verdade é essa. Tráfego pago, mesmo que tenha várias contas na Help Media lá, eu sempre pego uma, duas, três contas, para sempre estar ali fazendo tráfego pago, para estar vendo o que está rolando, para estar me atualizando. É óbvio, não tem como atender tudo, mas por isso que a gente vai dividindo as equipes, tem a galera freelance que faz alguns trabalhos para a gente separado, enfim. Mas estou sempre desenvolvendo essas habilidades, é algo que o Michael Jordan fez, tá? O quinto princípio, evitando o espírito narcisista, entendendo que todo o dia é dia de melhorar, exatamente. Vamos botar aqui, ó, no chat GPT. Como evitar o espírito narcisista. É aquela ideia, para mim, eu sou o cara, ninguém eu faço melhor do que todo mundo, isso aí tá por fora. Estou fazendo isso para contribuir ou ser admirado, ser reconhecido. Óbvio, o reconhecimento tem que ser uma coisa, vamos dizer, não que você faça para isso acontecer. Isso vai acontecer devido ao que você faz. Não uma coisa que você tem o objetivo de tudo que você faz ter que ser admirado, ter que ser reconhecido. Isso vai ser resultado, reflexo do que você faz no seu dia a dia. Não tem que ser o seu objetivo principal. Então, o narcisista é isso, ele quer fazer isso o tempo inteiro. Coloque o outro no centro, exatamente. O narcisista ele coloca ele como centro. Então, toda vez que você faz o seu trabalho, cria o seu conteúdo em prol das pessoas, você não está sendo narcisista. Engraçado que o, o Michael Jordan, ele viveu isso, ele era um atleta de alto nível, então ele teve que, às vezes, ele ficava bolado com as pessoas que não acompanhavam, às vezes, ele, então ele teve que fazer uma autoavaliação durante a carreira dele, depois, por exemplo, na série mostra isso, depois que ele começou a ajudar mais, ver a questão da equipe como um todo e como que isso foi positivo, então evitar que você seja o centro. Então, quanto mais você ajuda as pessoas, mais as coisas vão andar do jeito certo. O sexto princípio, fazendo seus objetivos acontecerem, ao invés de esperar acontecer, ou ao invés de esperar alguém fazer por você. Então, o empreendedor, cara, ele não para. É sábado, domingo, segunda, de madrugada. É, tu não tem que deixar as suas obrigações, trabalho, família, não é isso que eu estou falando, mas é uma dedicação, é, um, é uma coisa que você vai se desenvolvendo, tá? Por exemplo, quando eu comecei a empreender, uma das maiores dificuldades era tempo, porque eu queria fazer tudo, falava sim para muitas coisas que na verdade eu tinha que falar não, é, e era um problema para mim o tempo. Então eu tive que desenvolver isso, priorizar as coisas, dar atenção às coisas importantes.
saber o que que é urgente, saber o que que é importante, o que que não é importante. Então, isso tudo você vai aprendendo. Então, isso é um exemplo, mas fazendo os objetivos acontecerem. É tipo, você tem o objetivo de pegar seu primeiro cliente de tráfego pago, o que que você vai fazer? Você vai fazer de tudo até você conseguir seu primeiro cliente de tráfego pago, pô. Aí o que que você vai ter que fazer nisso? Vai ter que ir na rua, vai ter que fazer network, entrar em contato no Facebook, no LinkedIn, dar seu jeito para conseguir acontecer aquele objetivo que você tem. Não tem que esperar e saber, lembra do outro princípio, saber que, aqui ó, você vai ser rejeitado, as pessoas vai falar não para você e tu tem que continuar fazendo o objetivo acontecer, beleza? Então esse é o sexto princípio. O sétimo princípio, errando depois de ter tentado, cara. Você vai errar demais, a gente erra, eu erro até hoje, cara. Investimentos errados, planejamento errado, mas a questão não é essa, a questão é você errar e continuar tentando. Às vezes coisa não dá certo, e é isso, é continuar, beleza? 8. Deixando o medo de lado, pois o medo é uma ilusão, exatamente. Cara, isso aqui todo ser humano vive. Não tem um ser humano que não sinta medo. Às vezes você está querendo empreender, mas você tem seu emprego, tem seu trabalho. E aí? Você vai largar e para empreender? Você vai ficar com os dois? Geralmente é isso. Geralmente tu fica muitos anos trabalhando em algum trabalho e desenvolvendo a parte empreendedora do outro. Mas uma hora vai acontecer que você precisa tomar algumas decisões e você vai sentir medo, normal. Mas tem que passar por isso, porque se tu não fizer isso, você vai ficar refém do medo, pô. Entendeu? Então isso é importantíssimo. O 9 é vendo no fracasso a força e a motivação para ser campeão. Isso tem muito a ver com aquela questão que eu falei da rejeição e o fracasso, os dois lados da moeda, tá vendo? Então uma coisa tem a ver com outra. Vendo no fracasso a força, tu vai fracassar, vai dar errado, mas isso você tem que transformar em força, em motivação para você ser campeão, para você conseguir uma coisa boa, conseguir uma venda legal, tudo isso. O 10º princípio, mantendo o foco no que faz. Exatamente. Às vezes tu desenvolveu o seu modelo de negócio e às vezes vem proposta, vem outras demandas, que se você falar sim para essas demandas, você vai sair do foco que você precisa ter. Então, quanto mais claro tiver isso para você no seu plano, no seu modelo de negócio, e você tiver esse foco, mais você vai conseguir falar não para as coisas que vai tirar você do foco. E o Michael Jordan era absurdo no foco. Um cara fora da curva em relação a isso. O 11, o princípio 11 é amando o que faz. Cara, isso aqui, cara, não adianta. Isso aqui, cara, é extremamente importante. Não crie negócio, não faça coisa que você não ama, cara, porque você não vai conseguir se motivar, você não vai conseguir continuar. Então, por exemplo, foque as suas habilidades no que você tem a característica, no que você ama fazer. Procure clientes, contratos, produza conteúdo no que você ama fazer. Cara. Eu amo fazer isso. Eu amo falar sobre empreendedorismo, sobre tecnologias emergentes. Então, qualquer coisa que eu faço diante disso, vai ser uma coisa prazerosa para mim. Construir produtos. Eu não vou construir, por exemplo, vamos botar aqui uma coisa diferente. Indústria, produtos de indústria. Eu vamos dizer, não é uma coisa que eu amo, entendeu? Eu não vou conseguir fazer um produto, desenvolver
um produto para a indústria, tipo uma peça, alguma coisa, porque não é a minha habilidade, não é uma coisa que eu amo fazer. Eu não tenho, então não vou me meter naquilo, pô. Basicamente isso. Por exemplo, tu é designer, tu vai querer se meter no tráfego pago, por exemplo? É um exemplo, entendeu? Mas aí existe vamos dizer, principalmente no mercado digital, né? Geralmente tu vai ter que saber um pouquinho das coisas. Exemplo, no início, quando eu comecei o marketing digital, eu foquei assim muito no gestão de tráfego pago. Então, na época, era muito complicado para mim, por exemplo, não era uma coisa que eu amava fazer, editar um vídeo, criar uma arte. No início eu odiava isso, mas com o tempo, com determinados anos, eu fui vendo que eu fui, vamos dizer, melhorando essa habilidade. Hoje eu consigo fazer uma edição de um vídeo, de uma arte, mas não é uma coisa que eu amo fazer, mas eu faço, entendeu? Eu faço. Então, o que que eu quero dizer com esse princípio? O que que a gente quer passar com esse princípio? É 80%, vamos dizer assim, você tem que fazer uma coisa que você ama, 20% que são coisas que não tem jeito, são coisas que tem que fazer, que tu vai fazer, mas você não ama, mas tem que fazer. Mas o que eu quero dizer é, não torne o 20% 80%, pô, porque quando você fizer isso, naturalmente, devagarzinho, você vai se desmotivando e a coisa não vai andar, beleza? E o último princípio é que, na verdade, a gente ficou devendo isso quando a gente parou de gravar vídeo no modelo de conversão, é o 12º princípio. A gente não gravou um podcast sobre isso. De repente, é uma coisa que a gente pode trazer. Se você quiser, entra lá na comunidade e manda pra gente. Pô, galera, grava um vídeo do 12º princípio aí do Michael Jordan. O nosso podcast, cada princípio desse que eu tô falando aqui, foi um podcast de mais de 1 hora, cada um só falando sobre isso. E o 12º princípio é entendendo que as barreiras são apenas obstáculos a serem escalados. Por exemplo básico. No início foi uma barreira para a gente entender a inteligência artificial, começar a construir os agentes. Foi uma barreira, porque era uma coisa absurdamente nova. Começou O ChatGPT iniciou em 2022, eu acho. Isso aí. Então, construiu os prompts, LLMs, aí depois entrou o DeepSeek, entrou várias outras inteligências artificial. Então, no início foi uma barreira, mas eu precisei passar por isso. E hoje a gente não tem como, a gente não faz nada hoje sem inteligência artificial. É arte, é agente de inteligência artificial, é vídeo, tudo se passa pela inteligência artificial, mas no início foi uma barreira, foi um obstáculo que a gente teve que passar e agora a gente consegue escalar isso lá na Help Media. Beleza? Então esse é o último princípio. E aqui fica um recado aqui do Michael Jordan, tá? Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos em 26 oportunidades. Confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Olha aí. Lembra aqui do. Cadê? Do erro? Cadê? Aqui, ó. Errando depois de ter tentado. Eu falei muitas vezes fracasso e muitas vezes na minha vida. Ou seja, não, esses princípios não são só para trabalho, para empreender, eles são para a sua vida. E por isso eu tenho sucesso, exatamente. Isso aqui é uma coisa que. Mas isso é óbvio, todo mundo conhece o Michael Jordan. Ele no outro dia teve uma pesquisa aí falando sobre. Ele é o atleta, vamos dizer, aposentado que mais ganha dinheiro até hoje.
Ele passa até o Messi, Cristiano Ronaldo, cara. Isso é incrível, cara. Mas olha aqui, para ele falar isso aqui, olha o que que ele viveu. 90% do que ele falou aqui é coisa que a maioria das pessoas não gosta de viver, mas vive. Isso é, o pessoal até fala, não fala pouco sobre isso nos conteúdos aí na internet. A maioria, 90% do empreendedorismo é ruim, cara, é terrível. Vai errar, vai fracassar, vai perder cliente, mas os outros 10% é isso, que na verdade é tudo reflexo disso aqui, beleza?